Então, a gente vai falar um pouco a respeito dos polígonos regulares. A gente já vinha falando sobre os polígonos, o que é um polígono. Agora a gente vai especificar aqui em polígonos regulares e vamos aprender alguma coisa a respeito deles. Então, um polígono convexo ele é chamado de polígono regular quando ele tiver todos os lados com a mesma medida e também quando ele tiver todos os ângulos internos com medidas iguais. Ou seja, a gente viu lá um pouquinho a respeito dos polígonos, que para que uma figura ela seja considerada um polígono, ela precisa ter vários ângulos, ela precisa ser composta apenas por linhas retas. Essas linhas elas precisam ser fechadas, né, que é o que correspondem aos lados, e não pode ter, né, lógico, nenhuma parte curva. E esses polígonos eles podem ser de dois tipos, podem ser convexos e não convexos, certo? Convexos eu já havia mencionado, qualquer coisa vocês podem assistir o vídeo anterior, que vai estar explicando um pouquinho sobre os polígonos convexos e os não convexos. E agora nós vamos falar um pouquinho dos regulares, né? São polígonos que existe uma determinada regularidade, ou seja, são polígonos que eles vão ter todos os lados com a mesma medida, ou seja, todos os lados de medidas iguais. Vamos supor que eu tenho aqui esse polígono, e aí um dos lados mede 10. Então, se um mede 10, provavelmente, se tratar de um polígono regular, todos os lados vão ter medidas 10. Assim como também os ângulos. Se um ângulo, por exemplo, medir 40 graus, então todos os demais vão medir 40 graus, certo? Então, um polígono regular, ele é basicamente um polígono, entre aspas, perfeito, né? Ou seja, que possui todos os ângulos e todos os lados de mesma medida. Aqui a gente tem um exemplo, né, de polígono regular, que é o hexágono regular. A gente tem a presença deles, por exemplo, aqui no favo de mel, né, que é formado aqui por polígonos, entre aspas, também regulares, certo? Então, aqui nesse hexágono, você consegue observar que ele é esteticamente perfeito, né? Essa base aqui é bem parecida com essa aqui de cima. Os dois lados, então todos os lados aqui possuem a mesma medida e todos os ângulos também têm medidas iguais. Por exemplo, aqui, ó, os contornos das duas praças têm a forma de um polígono regular. Olha aqui, ó, polígono regular. Qual deles tem o maior perímetro? Então, duas informações importantes que falam, ó, contorno, nós temos aqui contorno, polígono regular e perímetro. Nós temos três palavrinhas matemáticas importantes, onde contorno, essa palavrinha contorno, ela está totalmente ligada com a palavrinha perímetro. Então, quando falar de contorno, vocês lembrem de perímetro. E aí a gente tem outras duas palavrinhas, que é polígono regular, que a gente vinha falando agora há pouco. Se fosse só polígono, ia ficar um pouquinho mais... Se nós não tivéssemos a palavrinha regular, ficaria um pouquinho mais difícil da gente responder essa questão. Mas ele falou que se trata de um polígono regular. E aí ele deu uma das medidas dos lados. Ele disse que aqui mede 7,5 e aqui mede 4. Como se trata de um polígono regular, significa que todos os lados possuem a mesma medida que esse. Assim, quando você for calcular o perímetro, que é o contorno, ou seja, a soma de todos os lados de um polígono, você pega e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é um pentágono. Então, basta você pegar 5 e multiplicar por 7,2, porque são 5 vezes. E aí você vai obter o resultado de 36, se não me engano. E aí você vem aqui também para um eneágono, que é uma figura de 9 lados. Como um dos lados mede 4, então os outros demais também vão medir 4. E aí você pega e multiplica 9 vezes 4, que também vai dar 36. Então, essas duas praças, elas possuem contornos iguais, ou seja, perímetros iguais.
Imagine que uma pessoa ela vai fazer uma caminhada e vai dar uma volta nessa praça. E vai dar uma volta nessa praça. Nessa outra, ou seja, essa pessoa ela vai caminhar a mesma distância que ela caminharia aqui nessa outra. Tá bom? Aqui a gente tem, né, um exemplo de polígonos regulares. E como eu já havia mencionado em outras situações, à medida que nós vamos aumentando o número de lados, ó, 3, 4, 5, 6, 7, aí vamos lá para o icoságono, essa figura, esse polígono, ele vai ficando cada vez mais parecido com uma figura geométrica. E essa figura geométrica é a circunferência, certo? Imagine aqui uma figura de 20, de 100, de 120 lados, né? Então vai ficar cada vez mais parecido com um círculo. A partir do que a gente conhece a respeito dos ângulos, a respeito dos polígonos regulares, a gente pode falar um pouquinho também da soma desses ângulos, né? Como assim, professor? Soma dos ângulos, né? A gente viu que o polígono é uma figura que é formada por vários ângulos, certo? E a gente já havia estudado a respeito do triângulo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180. Foi isso? E a partir do conhecimento que a gente tem sobre triângulo, sobre os polígonos regulares e sobre ângulos, a gente vai conseguir determinar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Tá? Então aqui a gente vai calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, que geralmente a gente vai chamar de SI, certo? Então vamos lá. A gente viu que no triângulo, a soma dos ângulos internos vai dar sempre 180 graus, certo? Ou seja, se eu somar esses três ângulos aqui, a gente já demonstrou, já comprovou, que a soma desses três ângulos aqui vai dar 180 sempre, certo? E baseado no que a gente conhece sobre esse triângulo, a gente pode vir aqui nos quadriláteros. Por exemplo, no quadrilátero, se eu traçar aqui uma diagonal ligando um vértice ao outro do quadrilátero, por exemplo, eu acabo formando aqui, gente, ó, dois triângulos. E esses dois triângulos, um deles a soma é 180. Então, dois triângulos vai ser 2 vezes 180, que vai dar 360. Essa lógica a gente pode estar utilizando em outros polígonos. Observe, professor, mas por que dois? Porque a gente conseguiu formar dois triângulos, tá? Aqui, no pentágono. No pentágono eu consigo traçar aqui, ó, duas diagonais saindo de um só vértice, ó. Uma, duas. E quando eu traço essas duas diagonais, eu consigo formar três triângulos. Ou seja, vai ser 3 vezes 180. 3 porque eu consigo formar três triângulos. 180 porque a soma dos ângulos internos de um só triângulo vai dar 180. Na figura ao lado, aqui é um hexágono. Também segue a mesma lógica. Você pega um vértice e vai ligando aos demais. Só não pode com os vizinhos, como a gente aprendeu. Então, 1, 2, 3. Consegui formar três diagonais, totalizando 1, 2, 3, 4 triângulos. Assim, eu posso pegar 4 vezes 180, que vai dar 720. Isso significa que se eu somar todos esses ângulos internos de um hexágono, vai dar 720 graus. Mas, professor, será que para que eu consiga saber quantos triângulos serão formados dentro de um hexágono, dentro de um polígono qualquer? Por exemplo, se fosse um dodecágono, tipo um de 12 lados, eu precisaria desenhar toda vez a figura para depois traçar as diagonais para saber quantos triângulos serão formados? Não. Tem sim, uma fórmula geral para isso. Que fórmula é essa? Se você observar, o número 4, que representa a quantidade de triângulos que podem ser formados dentro de um hexágono, ele foi obtido a partir de o número de lados subtraindo 2. Ou seja, n menos 2. Eu peguei o número de lados, que são 6, subtraí 2 e deu 4.
Por isso que 4 vezes significa que 4 triângulos eu consigo formar dentro dessa figura. Por isso que 4 vezes 180 é 720. E isso valeu também para o pentágono. No pentágono eu tenho 5 lados. Quando eu subtrair 2, ficou 3. Né? Então ficou 5 menos 2. Sempre você subtrai 2, sempre você pega o número de lados e subtrai 2 para você conseguir obter o número de triângulos que você consegue formar dentro da figura. Então por isso que ficou 3, porque 5 menos 2 é 3. Aí eu multiplico por 180 porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180 graus. Aí 3 vezes 180 deu 540. Significa que se eu somar os 5 ângulos de um pentágono qualquer, gente, qualquer pentágono vai dar 540 graus. Observe que isso valeu também para o quadrilátero. 4 menos 2 deu 2. E para o triângulo, 3 menos 2 deu 1. Só consigo formar um triângulo, lógico. Então é isso. De forma geral, eu consigo encontrar uma fórmula, certo? E que fórmula é essa? A fórmula do SI, que é da soma dos ângulos internos de um polígono. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono pode ser obtida a partir da seguinte fórmula: n menos 2, que é o número de lados, menos 2, vezes 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, esse n menos 2 é para se obter quantos triângulos eu consigo formar dentro daquele polígono, e vezes 180, porque um triângulo só é 180 graus. Multiplicando pela quantidade de triângulos que eu formei dentro da figura, você vai conseguir obter a soma dos ângulos internos daquele polígono. Tá? Então, sempre lembre da seguinte fórmula, tá? Para quando você for responder alguma questão ou quiser descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono. Que vai ser muito importante nessa fórmula, ou você saber como calcular, para que seja possível você encontrar quanto que vale só um dos ângulos internos, que é que você vai descobrir posteriormente. Professor, mas o senhor falou agora a respeito da soma dos ângulos internos. E o que acontece com os ângulos externos? O que é que vai acontecer com esses ângulos externos? A soma dos ângulos externos, tá? Eu não vou entrar muito na demonstração, mas a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo, tá? Ó, isso, gente, serve para qualquer polígono convexo, tá? A soma dos ângulos externos de um polígono convexo sempre vai ser 360, tá? Então, lembrou dos ângulos externos? A soma dos ângulos externos, lembre, sempre vai dar 360 graus. Ou seja, se eu somar todos esses ângulos que estão aqui fora, por exemplo, desse polígono, né, que vocês já sabem que é um ângulo externo, vai dar 360 graus. Já anota aí como uma dicasinha para você não esquecer. 360 graus. Aí vamos lá. 38. Questão 38. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um heptágono. Você lembra o heptágono? Heptágono é uma figura de quantos lados? Né? E ele falou aqui, ó, soma, palavrinha matemática, medidas, outra palavrinha matemática. Ele quer a soma das medidas dos ângulos internos de um heptágono. Heptágono é uma figura que tem 7 lados. Aí você pode jogar naquela formulazinha que a gente aprendeu, que é a formulazinha do SI, que é quem ele quer que você encontre. Então, vai ser n menos 2, no caso o n representa o número de lados, então vai ser 7 menos 2, vezes 180 graus. Aí 7 menos 2 é 5, vai ficar SI igual a 5 vezes 180. Muito fácil. Então, SI vai ser igual a 900 graus. Ou seja, isso significa que em qualquer heptágono convexo, a soma dos ângulos internos vai dar sempre 900 graus.
Próximo. Tem aqui ângulos internos e ângulos externos de polígonos regulares. A gente estudou agora há pouco a soma de todos os ângulos de um polígono convexo. Agora, nós vamos falar a respeito de ângulos internos. Ou seja, nós vamos falar do ângulo em específico. Nós não vamos falar da soma. Apesar da gente, para encontrar o ângulo, né, quanto que vale um ângulo, a gente vai precisar da soma dos ângulos internos. Então, a gente vai falar aqui a respeito de um ângulo específico. Por exemplo, que eu tenho um triângulo. Né? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar aí 180 graus. Mas e se a pergunta for, quanto que vale um ângulo do polígono convexo triângulo regular? Né? Quanto é que vale cada um deles? Então, para você encontrar, você vai precisar utilizar a seguinte lógica. Se a gente sabe que se trata de um polígono regular e que é uma figura que tem todos os ângulos exatamente iguais, e se trata de um triângulo em que a soma dos ângulos internos vai dar sempre 180, então é bem simples. Isso significa que no triângulo, se eu somar os três ângulos dele, vai ser 180. Como se trata de três ângulos iguais, porque se trata de um polígono regular, então a gente pega esse 180 e divide ele para 3. Porque assim eu estou dividindo 180 em três partes iguais, ou seja, em três ângulos iguais. E dividindo 180 por 3 vai dar 60. Ou seja, isso significa que esse triângulo regular, no caso um triângulo equilátero, os ângulos internos dele vai ser 60, porque 60 mais 60 mais 60 vai dar 180 graus, certo? Isso vale também para o quadrado. A gente viu que no quadrado, a soma dos ângulos internos vai ser o quê? Vamos utilizar essa fórmula aqui. Primeiro a gente calcula a soma, para depois a gente dividir pelo número de ângulos que ele tem. Ou o número de lados, lógico, que a gente sabe que é o mesmo. Então a gente vai pegar, como se trata de uma figura que tem 4 lados, a gente vai pegar 4 menos 2, que é para saber quantos triângulos eu formo dentro desse quadrado, vezes 180, que é porque se trata, né, de vários triângulos que eu consigo formar dentro dessa figura. E essa soma dos ângulos eu tenho que dividir pelo número de lados, que é o n. Então, tem 4 lados e 4 ângulos. Então, 4 menos 2 vai ser 2. E 2 vezes 180 vai dar um total aí de 360. Aí você pega o 360 e divide por 4. Porque é o número de ângulos e o número de lados. E 360 dividido para 4 vai dar em um total de 90 graus. Né? Ou seja, dentro desse quadrado aqui, eu consigo formar 4 ângulos de 90 graus. 1, 2, 3, 4. Porque se eu a gente sabe, né, que no quadrado, todos os ângulos aqui medem 90 graus, né, em qualquer quadrado, retângulo, né? Acho que a maioria dos quadriláteros, não todos. Quadriláteros convexos e regulares, que no caso a gente consegue formar 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 ângulos de 90 graus. E a soma desses 4 vai dar 360. Então isso vale, né? A lógica dessa continha aqui, ó, dessa fórmula, ela serve
para qualquer polígono. Se você deseja saber quanto que vale cada ângulo interno de um polígono regular, basta você fazer o quê? Basta você pegar a soma dos ângulos internos que ele que deu, e aí você pega essa soma e divide pelo número de lados que a figura tem. Isso, gente, é para a gente descobrir os ângulos internos. É a formulazinha do AI. Professor, e o ângulo externo, como a gente calcula? Como a gente já viu, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre vai dar 360 graus. Então é bem simples. Como a gente já sabe quanto é que vai dar a soma, então a gente só pega e divide pelo número de lados que a figura tem. No caso, por exemplo, do triângulo. O triângulo aí ele tem três ângulos, três lados, né, e três ângulos externos. Então a gente vai pegar o 360 e vai dividir para 3. Assim, por exemplo, a gente vai conseguir formar aí, vai conseguir encontrar 120 graus. O que é isso? Cada ângulo externo de um polígono convexo e regular, como o triângulo, né, no caso, ele aí vai ser a soma dos ângulos externos é 360 e cada ângulo externo vai medir 120 graus. Ok? Aí, nesse caso, vocês lembrem que também que se eu somar, né, um ângulo interno mais um ângulo externo adjacente a ele, né, tipo aqui se for somar, que a gente sabe que o ângulo externo ele é obtido a partir da prolongação, né, do prolongamento de um dos lados. Então, se eu somar um ângulo interno mais um ângulo externo, tem que dar 180 graus. Como a gente viu que um ângulo interno do polígono, do caso do triângulo, já é 60 graus, então para 180 ficava faltando o quê? 120, que foi o que a gente encontrou a partir da fórmula da soma dos ângulos, da fórmula do ângulo externo. Então a gente estudou como é que a gente faz para obter a soma dos ângulos internos e externos de um polígono, e agora a gente está estudando como nós podemos fazer para encontrar quanto que vale cada ângulo interno de um polígono regular. Aqui no caso, eu tenho uma figura de 8 lados, né, que é o octógono. Então, o meu desejo aqui é encontrar quanto é que vale cada ângulo interno e cada ângulo externo. Mas como é que eu vou saber que não tem nenhuma informação a não ser a figura? Então, primeiro, se trata de um polígono regular. E se é um polígono regular, todos os ângulos possuem a mesma medida. Então, no caso, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos encontrar quanto é que dá a soma de todos os ângulos, e a partir da soma a gente consegue encontrar quanto é que vale cada um deles. Então, bora encontrar a soma. Ó, a soma, no caso, a gente vai precisar apenas do número de lados que essa figura tem. Como se trata de um octógono regular, então significa que essa figura possui aí 8 lados. Então, como é que a gente vai fazer? A gente joga lá na fórmula do SI, que é n menos 2 vezes 180. Então, 8 menos 2, porque n representa o número de lados, 8 menos 2 vai dar 6. Ou seja, dentro dessa figura, eu consigo formar 6 triângulos. Vou pegar aqui, ó. Para você saber, você pode pegar aqui um vértice e ir encontrando aqui as diagonais. Se caso a figura já estiver desenhada, você não lembrar da fórmula, você pode estar fazendo isso. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consigo formar 6 triângulos dentro de um octógono. Por isso que 8 menos 2 dá 6. Então 6 vezes 180 vai dar 1080. Isso o que é que significa esse 1080? Que se eu somar todos esses 8 ângulos que estão dentro da figura do octógono, eu consigo encontrar 1080 graus. Como se trata de um polígono regular,
certo? Se trata de um polígono regular, então significa que todos os ângulos são iguais. Então eu posso pegar o 1080 e dividir ele em 8 partes iguais, certo? Para poder encontrar quanto que vale cada ângulo. Então, pegando 1080 e dividindo por 8, eu consigo encontrar aí 135. E esse 135 significa que cada ângulo interno aqui do nosso octógono equivale a 135 graus. Professor, mas para qualquer octógono, seja ele convexo ou não convexo? Não, gente. Isso aqui só vale para o octógono regular. Tá? Qualquer octógono regular, cada ângulo dele vai medir 135 graus. E a soma de todos eles é 1080, e isso sim vale para qualquer octógono. E agora, professor, como é que eu faço para me saber o ângulo externo? É simples. Só a gente lembrar que a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer, no caso o octógono, sempre vai dar 360. Como a gente já sabe quanto é que vai dar a soma dos ângulos externos, aí fica mais fácil descobrir quanto é que vale cada um. Basta pegar aqui o 360 e dividir para 8, que é o número de ângulos, ou o número de lados, que é a mesma coisa. Então, 360 dividido para 8 vai dar 35 graus. 45, desculpa. Ou seja, significa que cada ângulo externo desse octógono equivale a, basicamente, 45 graus. E é isso, vai um pouco da nossa revisão, né, sobre os ângulos, tanto a soma dos ângulos internos quanto externos, assim como quanto que equivale cada ângulo interno e cada ângulo externo de um polígono regular, tá? Que é o nosso estudo em específico dos ângulos internos e ângulos externos de qualquer polígono regular. E aí, aguardem o próximo vídeo que vai vir aí mais novidades. Até o próximo.